Boa tarde. Primeiro, eu estou super feliz, muito feliz de poder ver aquela galera, que é só uma imagem, né, no Facebook. Isso é muito bom. E eu moro lá em São Joaquim de Bicas, super lugar afastado daqui, Minas Gerais. Mas é um lugar cheio de potência, se a gente for pensar na questão daquelas crianças que estão ali na escola. Né? Apesar de todas as dificuldades que a gente tem, enquanto cidade, enquanto escola, é um lugar com muita potência. E por isso eu sou apaixonado pela minha cidade, assim, eu acredito muito nela. E fui selecionado para falar de uma experiência que eu tive na escola com o Yves Klein. E no meu processo de pesquisa dele, o que me convenceu a trabalhar com ele foi uma das frases que ele deixou registrado no diário dele. Ele deixou registrado. E eu queria ler para vocês. E eu queria que a gente ficasse de olho fechado. Eu não, porque eu vou ler. Mas que vocês ficassem de olho fechado. Pode ser? Só para que essa coisa entre na gente assim e vocês possam perceber isso. Então, 1, 2, 3. A missão do pintor é realizar uma obra-prima única, ele próprio, de forma constante, transformando-se assim uma espécie de gerador atômico de radiação constante, capaz de impregnar a atmosfera com a sua presença pictórica, a qual permanece gravada no espaço após a sua passagem. Capaz de impregnar a atmosfera com a sua presença, a qual permanece gravada no espaço. Gravada no espaço. Permanece gravada no espaço após a sua passagem. Passagem e passagem. Pode abrir os olhos. Eu fiquei tocado com isso. Já era um artista que eu gostava, e quando eu estava pesquisando, assim, que eu vi isso, eu falei, poxa, é tudo que eu quero para os meus alunos. E no mês de março, quando eu comecei meu trabalho nessa escola, a Escola Municipal Altidor Amaral, eu logo vi de cara que eram alunos de bairros afastadíssimos, sabe, assim, sem a mínima infraestrutura, a mínima mesmo, sabe, nada. E eu falei, poxa, o que a escola está oferecendo para eles? O que nós estamos oferecendo para eles? Para eles pensarem, para que não seja comum esse tipo de vida que eles estão sendo subjugados aqui. E aí eu quis levar arte, quis levar performance, porque eu queria que eles tivessem essa oportunidade de criar de uma maneira direta, de usar o corpo, de sair daquela cadeira e daquela mesa que é daquele jeito todo dia e pronto, acabou. E começa aqui então a história. Quando eu estou lá em casa, esse é um quarto que eu tenho lá, assim, e peguei um monte de pano. Eu já estava pesquisando a Erotifica também e falei, os seus parangolés. Fiquei apaixonado com os parangolés dele e fui fazer o meu. Agora, pode ir. Fui fazer o meu. Essa é a máquina de costura que eu tenho. E fui criando meu parangolé com os meus restos, que é esse primeiro. O meu parangolé é lindo, maravilhoso, que eu gosto muito, meus alunos também amam. E fui para a escola. E preparei, eu tinha esse livro, chamado Para Olhar e Olhar de Novo, que é uma super história maravilhosa de um ponto que resolve sair para passear. E muita coisa vai acontecendo com esse ponto. Então eu fiz um convite para os alunos, cheguei na escola vestido assim, e falei, olha, vamos lá para aquele espaço da escola, que eu vou fazer a leitura de um livro. E a única regra é a seguinte, vocês têm que fazer com o corpo o que eu leio. E fomos. Chamei minha coordenadora para fotografar, e assim, ela chorou, eu chorei. Foi super maravilhoso a participação deles ao ouvir essa história. Pode passar. Pode passar. Esse é um espaço que a escola tem, mas que ele não é utilizado. Assim, né? Tá dentro da escola e ele não é utilizado para nada. Eu acho que eu devo ter sido o primeiro professor a pegar esse espaço e a fazer dele uma constante. Sair da sala e um espaço possível que está dentro da escola. Porque eu já trabalhei numa escola que era menor do que
esse auditório aqui. Entende? Então, assim, realmente os professores não tinham o mínimo de espaço. E ali não, ali já é um outro contexto. Já tem espaço que os professores não usam. Pode passar. Então a gente desenvolveu esse ponto e tudo mais. Pode passar. Aí eu fui apresentar os parangolés da Letícia, contei a história, aquela coisa, mostrei as fotos, né? Coisa super emocionante, e eles foram se contaminando com aquilo, e eles também queriam fazer os parangolés. Aí, professor, vamos fazer os parangolés, pô, vamos fazer os parangolés. E peguei todos os retalhos que eu tinha na minha casa, tudo que eu tinha, porque eu junto tudo, gente, vocês não têm noção. E é tudo mesmo. Tenho depósito lá em casa, eu guardo tudo, porque eu sei que eu vou usar e realmente vou usar. E aí nesse dia eu levei minha máquina de costura, coloquei as mesas assim em forma de U, falei com eles, ó, nós vamos fazer parangolés hoje então, mas eu vou ficar na máquina de costura. Vocês não podem me dar trabalho. Se eu tiver que parar para chamar atenção, vai rolar o trabalho, né? Mas assim, eu super com medo, né? Deixei cola quente, lá no canto. Tudo que não pode fazer na escola, a gente fez nesse dia. Foi, e é interessante, ah lá, tá vendo? Aquilo ali era resto de papel que eu tinha, tudo isso aí. E pronto, quando eu falei, podem começar, pronto, gente, eu não lembro, sabe, só os meninos chegavam, costura isso aqui pra mim, costura aqui pra mim e tal, e foi dessa maneira. Pode passar. Aí eles terminados. Depois disso, é interessante, esse aluno aqui, o nome dele é Fabrício, assim que eu falei para eles poderem socializar, ele foi o primeiro, aí construiu o parangolé dele, ele pegou rolo de papel higiênico, vários, e foi fazendo uma corrente grandona com os rolos, e foi amarrando nele. Sabe, essa experiência assim, foi muito forte para mim e para ele. E depois disso, tudo que eu levo para a sala, ele quer vestir. Tudo. Se a gente for fazer uma atividade com barbante, ele quer passar no corpo. Se a gente fazer uma atividade, sabe, ele quer ter aquilo no corpo. E eu também tô assim, sabe? Se eu vejo algo, eu quero vestir. Ele é muito forte, você... Sabe, ele é o cara assim. E, agora, e fomos assim, esse ano todo, seguindo essa linha de performance. Porque eles eram alunos que estavam acostumados a nada. A ficar sentados mesmo e o que for é isso e pronto, acabou. E aí eu falei, eu vou trabalhar com eles alguns artistas. E a gente foi para a Anca Pro, a gente foi para a Mariana Provovic. Tem como você voltar uma foto só para mostrar uma coisa? E de março até setembro, eu acredito que setembro, a gente foi visitando esses artistas. Eduardo Krasinski, e tendo várias lindas experiências que foram compartilhadas lá no Sala de Arte, quem viu, né? E assim, elas foram reverberando e foi uma experiência assim, fenomenal. Com a Marina Bromovic, por exemplo, esse aluno aqui, o João Otávio, a gente reviu algumas obras dela, a gente reproduziu algumas, e teve uma que eu mostrei, mas não refiz com eles, é lógico, que é o ritmo 10, onde ela joga com as facas. Mas aí ele chegou no outro dia pra mim e falou que tinha contado pro pai dele. E que o pai dele gostou muito e tal. E que ele foi dormir. Ele foi dormir. E que aí ele acordou e tá ouvindo um barulho na cozinha de faca. E aí que o pai dele, ele chegou, aí ele pegou o pai dele e falou com o pai dele. Ele falou, pai, você tá brincando de Marina aí, né? Aí o pai dele falou assim, eu tô fazendo jantar e tô brincando. Passa assim um mês ou mais. Ele me chega, aqui tio, com um dedo cortado. Uau, eu falei, não, você não fez isso. Ele falou, filho, eu tava lá, eu quis fazer. Parece que ele procurou na internet um pouco mais, viu, e gostou e foi fazer. Mas é interessante que eu queria parar nesse ponto, porque a responsabilidade da arte educação também, né? Que tem que ter responsabilidade, tem que ter contexto, tem que ter pesquisa, tem que ter um discurso, tem. Porque senão a gente pode, tipo, o menino quase corta, amputa todos os dedos lá, sabe? E é interessante porque ele já tinha sido incentivado pelo pai, querendo ou não, né? Ao ver o pai fazer, ele foi incentivado. Nossa, se meu pai fez, eu estou ali na sala de aula aprendendo de frente a frente, não vou fazer, né? Isso é interessante, como eles levam a sério também, né? Igual as atividades que foram mostradas aqui, esses alunos estão levando a sério essa proposta, essa nova proposta, porque eles estão reconhecendo também que é uma nova proposta, não é mais do mesmo,
E eles estão vendo em nós essa aula aqui. O que vai ter hoje? Entende? Foi a Eliane que falou que ele sempre vem, né? A aula de arte, todos estão lá. Entendeu? Todos estão lá. E eu dou aula só na terça e na quinta. E na segunda e na sexta, praticamente não tem aluno, terça e quinta. Estão todos lá. Sabe? E é delicioso estar com todos eles. E nesse caminho, aí pode passar para a próxima, a gente desenvolveu uma parceria com o Miotinho, que é pertinho lá, pertinho, 20 minutos da minha casa de carro, 2 horas e 44 minutos a pé, e 4 horas a pé para um outro caminho. Então, quem estiver disponível, a gente pode fazer uma caminhada de arte também, Miotinho. E eu fui cair no X-Climb. Oi? Não te contar. E pensando nessa questão do corpo, né? E vendo ali as antropometrias dele e tal, eu levei a obra para a sala, levei a obra e a vida, a gente discutiu durante 3 aulas. Terça, quinta e terça. Respeito dele, respeito do Azul. E foi muito interessante, eu estava até falando com a Ana, né, Ana? Que foi um artista que a gente não reproduziu durante as conversas, durante a apresentação dele. Foi um artista que a gente conversou muito sobre. Né? Eu levava o notebook para a sala, aí a gente acessava os sites da Fundação Luiz Klein, onde estava o Luiz Klein, assistimos 1000 vídeos e eles experimentando aquela coisa. A questão da nudez, que a gente já tinha tocado na Marina, que veio para o Luiz Klein, mas eles já estavam com um olhar bem maduro para isso também, e que é super você poder chegar para essa turma, por exemplo, e mostrar um vídeo das antropometrias em que tem mulheres peladas, mas que eles não vão ficar assim, ou então seu trabalho fica impedido porque eles vão começar a fazer gracinhas demais, sabe? Eles começam a ver que aquilo é uma obra, né? E isso é o máximo. E então a gente discutiu e eu disse assim na terça-feira, falei, olha gente, na quinta agora vou pedir para vocês trazerem uma roupa, só que essa roupa tem que ser velha porque ela não vai voltar para casa. Não vai ter como usar de novo. Então, tragam essa roupa. E uma professora, acompanhando esse processo todo dessas performances, desse trabalho com performances que eu estava fazendo com eles, super se apaixonou e quis participar dessa aula misteriosa também, levou uma roupa. E o pessoal do Inhotim ia nos visitar nesse dia da antropometria. Só que ninguém sabia, só eu sabia que ia ter antropometria na escola. A reprodução. E aí eu falei com eles também, olha, o João e a Dani, eu falei, olha, venham com roupas para se sujar, porque nós vamos sujar muito. E a gente, quando foi na quinta-feira, estava todo mundo assim, né? Uau, o que vai ser, o que vai ser? E aguardando o pessoal do Inhotim, aquela coisa toda, e a gente começou. É interessante, porque eu postei algumas fotos no Face, né? Quem viu? Lindas essas fotos, vocês vão ver todas elas, todas hoje. E muita coisa, sabe assim, muita coisa aconteceu nessa aula que depois eu falei assim, e daqui pra frente? E agora? Sabe? E depois disso? E depois? Como que você pega esses alunos assim que, sabe, poderiam estar em qualquer lugar, ou envolvidos com qualquer tipo de coisa, ou em casa, comendo poeira, porque não vai para o asfalto lá tão cedo. E de repente você tem alunos que estão autônomos, que estão protagonistas. Entende? E isso é muito, muito poderoso. E o professor vai sendo protagonista também. Né? A gente vai se encaixando nesse papel de protagonista também. E vamos, né? Aqui a galera do Inhotim chega, todo mundo com as suas roupas para se sujarem. Né? Pode passar. Esse é o João, que é do Inhotim, ele é arte educador do Inhotim. Trabalha na área educativa, ele acompanhou o nosso processo durante todo o ano com performances, releituras, e os alunos foram se apropriando do texto desse livro para ir criando a performance deles. Então, a gente até chegou a apresentar no FMG na semana passada essa performance, para olhar de novo, que eles foram produzindo. Pode passar. O meu aluno Gustavo, João Paulo e Kathleen, pode passar. E aqui, esses dois alunos, o Kevin e o Fabrício, que eu falei que ele veste tudo, eles prepararam uma surpresa para mim, sem eu saber, sem eu pedir.
Chegaram lá, a gente tinha acabado de, numa aula, antes de trabalhar o Levi Strauss, a gente tinha trabalhado o Eduardo Krasinski, e a gente passou a fita azul por toda a sala e nas mesas da sala também. E a gente foi fazendo o mesmo jogo que ele, a mesma proposta que ele, foi discutindo e tudo mais. E eles escreveram, passaram a linha e escreveram a arte, a Fernando, e depois ele escreveu Fernando é arte. Pode passar. E a quadra da escola, né? Super linda e maravilhosa. E assim, é engraçado que ela não tá como a gente quer. Ela não tá coberta, não tá pintada, com tudo delimitado, bonitinho. Mas depois de tudo, ela ficou como a gente queria. Aquela questão da presença que o Willis Klein traz nessa fala dele, né? Que a gente marca, e mesmo depois que a ação acabou, e você olha e fala, e lembra, e tá ali. Entende? As pessoas comentam quando olham, toda vez que olham para tudo que ficou azul na escola. Pode passar. Antes disso, antes de trazer os alunos, eu coloquei um TNT em volta de toda a quadra, o papel também, no chão da quadra. Deixei tudo lindo na quadra, os papéis assim, esticados. Aí, tô lá conversando com o pessoal do Iotina da sala, a gente assistiu o vídeo da antropometria de novo, me chega a coordenadora na porta, ó Fernando, o vento arrancou tudo. Aí eu falei para ela assim, arrancou tudo o quê? Ela falou, tudo que estava no chão. Eu falei, menos mal. E pode ir. Pode ir. Os baldes com a tinta, pode ir. Nesse momento, antes de começar a ação, eu falei para eles, olha, vamos lá então, Marina Abramovic. E rápido, sabe? É lindo. A primeira vez que a gente trabalhou a obra, que eles não conheciam nada mesmo, assim, não sabiam dela, eu fiquei debaixo daquela árvore e pedi para minha coordenadora trazer. Então eu fiz como se fosse ela. E eles foram tentando entender o que era aquilo. E foi muito divertido, mas eu não queria rir, nem podia. Né? Mas foi muito divertido eles quebrando a cara primeiro, e depois que eles entenderam que eles precisavam sentar, sabe, assim, e olhar no olho. Coisa que eles não faziam era olhar no olho. Você ia conversar com eles e abaixava a cabeça na hora. Entende? Eles não se viam como pessoa, como sujeito, como alguém que... E hoje não, eles se super... Na hora, assim. Os rolos de pintar, que acabou que a gente nem usou, depois a gente estava jogando era o balde. Tudo assim, pode pensar. E o Fabrício. Gente, foi muito bom. Repara como as fotos são maravilhosas, porque do começo você vê que a gente está pintado só na roupa. Mas aí vai acontecendo alguma coisa no processo que a gente vai se pintando. O menino subindo em cima aqui, sabe? Entendeu? Tudo assim. Pode passar. Esse é o João, né? Também foi. Luiz, Vitor, Gustavo, Marcelo. Essa professora, gente, nossa, ela é o cara. Assim, ela entrou enquanto professora, porque a gente tem mais professor para poder brigar e achar ruim. Você está fazendo muito barulho. Entendeu? Sua aula faz muito barulho. Entendeu? Não, você tá ocupando espaço que eu não quero. Encheção de saco o tempo todo. E ela não, ela fez totalmente o contrário. Deixa eu experimentar junto, deixa eu entrar junto. E assim, o nome dela é Sandra, trabalha lá com a gente, ela é um doce. Pode passar. Começa as antropometrias, essa questão da medição do corpo, a marcação, tudo mais. Pode passar, pode passar. A Persília. E a gente foi ficando lindo, né? João Vitor, esse rapaz. Ele, só um minutinho, volta. Ele me contou no outro dia, na outra aula, né? Que foi na terça, que ele chegou em casa todo azul, a mãe dele falou, só me dá essa roupa aí que eu vou lavar de uma vez. E colocou na máquina junto com as outras. Então ficou tudo azul. A mãe dele tentou lavar de novo, ainda ficou azul, e assim, com muita raiva de mim. Sabe? Rafael, eu esqueci que ele tinha rosto e passei o rolo direto. João, Luiz, pode ir passando. Interessante que eu coloquei pode passar. Eu coloquei as cadeiras para fazer
coisas aqueles suportes que o Klein usou para elas subirem, né, da maneira como ele queria, mas nem precisou, porque eles iam escalando, assim, então, né. Gente, a bagunça que isso foi. O azul que foi entrando neles e eles foram ficando azuis, eles foram se marcando, foram marcando os outros. Essas fotos foram feitas pela Dani Paoliello, que é uma artista e trabalha no meu time. Aqui eles nas folhas, né, tentando fazer como ela... Aqui a minha coordenadora, chamada Edith, ela foi de azul, sem eu ter combinado nada. Ela não foi pintada, mas eu fiz questão de passar o molho assim no braço dela. Paulo, a Marcele, tipo, ops, sujou, sem querer. Né? Pode passando. E o Gustavo, que é pego de surpresa. E nesse momento, a gente começa a fazer a nossa leitura da performance. Que é o que a gente, pode passar, que é o que a gente vai reproduzindo. E a gente já está fazendo a leitura, e eles na ação, assim. A Rosa. Marina Abramovic, beleza. Alan Caprol, que é do Gelo. Ana Lenzo, só volta uma foto, por favor. Ana Lenzo aqui, gente, esse momento é o grande momento. Que foi uma artista alemã que a gente trabalhou na sala, que eu levei uma bacia, a gente foi discutir a performance dela, aquela coisa total. E quando eles foram trazer isso para a performance deles, assim, é como se realmente eles estivessem prontos como refogados na bacia, e aí eles saem daquela bacia imaginária, assim, e eu fico, sabe? Eles colocam muita emoção na coisa, pode ir. Muita mesmo. Pode passar. Aí o ponto está fotografando, pode ir. Os pontos morrem. Para aí um pouquinho, gente. Olha essa coisa. E os pontos morreram. Pode passar. E aí os pontos começam a nascer, e eles vão se tornando uma árvore. Interessante que o Stein tem o seu momento, né, monocromático, e aí ele tem rosa, o azul e o dourado. Né, e essa foto vem evidenciando isso. Né. Persília e Ana Júlia. Gustavo. Aí a gente tinha terminado tudo. São alunos, gente, que... aquela coisa... Na sala eles dão muito trabalho, eles não gostam de ficar sentados nas cadeiras, as professoras não sabem como que eles participam da minha aula. Eu falo, eu também não sei, porque olha aí o que eu faço com eles. Mas... mas assim... É muito emocionante. A Cristina, linda, ela é uma guerreira, assim, eu amo ela, de coração. E é interessante ver nessas fotos como que, se eles estivessem aqui, eles iam dizer assim, É interessante ver como que eles foram olhados, como que eles posam para a câmera, assim, sabe? Eles mandam um beijo, e eles querem ser olhados mesmo. Aqui sou eu na porta da minha casa, esse portão branco, Rua Manaus 174, vamos tomar café um dia. E eu estou guardando o pano da antropometria, pode ir. E assim, essa loucura, carro passando e eu assim, minha mãe aqui no fundo, gente, nossa, quando eu vi aquele pano, gente, é lindo demais. E... volta. E assim, essa foi uma experiência que me marcou. A gente marcou o corpo, né, no espaço e tal, mas marcou a cada um de nós ali, sabe, todos nós. E eu termino deixando esse beijo da Persília, para vocês. Uma professora uma vez, depois disso, me perguntou assim, nossa, mas como é que você fez isso? Porque eu não posso fazer isso, na escola dela. E eu falei assim, tem que ser possível, para mim primeiro. Para a gente, enquanto arte educador, acho que a gente tem que estar convencido. Se você está convencido, você vai convencer seus alunos. E tantos outros educadores, ou qualquer outra profissão, ou qualquer outra questão. Se a gente estiver convencido, é tão mais fácil você chegar para o seu aluno e fazer essa proposição. Entende? Se os professores estivessem convencidos da matemática, das ciências, da geografia, eles iam chegar na sala e eles iam conseguir convencer. A Persília, por exemplo, que é uma aluna que tira C, que ela como é que fala? Conceito, né? É uma aluna que tira C
Mas na minha aula, super protagonista, assim. Entende? Então, e eu queria só mostrar, né? Tem aqui a... Eles guardaram, alguns guardaram as roupas, e eu não tinha percebido, o Fabrício colou em mim a letra E, sabe? E aí, não percebi. Depois, quando eu fui mostrar pra ele de novo, aí ele falou assim, você viu, né, que eu fiz? Eu falei, o que você fez? Eu preguei a letra E em você. Eu falei, pregou onde? Aqui, professor, aqui, ó. Olha. E de novo, né, gente, antropometria, assim, tipo, marcou, marcando. É isso aí, gente. Vou passar pra ele aqui.